Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Code Stack. Eu estou super animado para estar aqui com vocês hoje, porque vamos falar sobre um tema que literalmente afeta cada aspecto das nossas vidas modernas, mesmo quando não percebemos: desinformação e fake news. É um assunto que tem gerado muitas discussões importantes, e hoje vamos destrinchar isso juntos, entender os mecanismos por trás desse fenômeno e, principalmente, como podemos nos proteger. Nossa, você tocou num ponto crucial. E sabe o que é mais impressionante? Se a gente parar para pensar, parece que a quantidade de informações que recebemos cresceu de uma forma exponencial nos últimos anos. É algo que às vezes me deixa até tonto, sabe? Cada vez que desbloqueio meu celular, são dezenas de notificações, centenas de atualizações, milhares de novos posts. É como se estivéssemos vivendo numa verdadeira avalanche de informações, não é mesmo? E o mais louco é pensar que isso é só a ponta do iceberg do que está disponível para gente na internet. Exatamente. E sabe, isso me faz pensar numa analogia interessante. É como se estivéssemos nadando num oceano gigantesco de informações. Mas não é um oceano qualquer, sabe? É um oceano onde você encontra de tudo, desde águas cristalinas com informações preciosas, até áreas completamente poluídas com todo tipo de toxicidade informacional. E o pior é que às vezes é difícil distinguir onde termina a água limpa e onde começa a suja. Porque essa poluição pode ser muito sutil, muito bem disfarçada. E quando você fala em poluição, isso me lembra algo muito sério que precisamos discutir. Essa poluição informacional, as fake news, tem um poder destrutivo imenso. Não estamos falando apenas de histórias inventadas ou boatos sem importância. Estamos falando de algo que pode literalmente mudar o curso de eleições, causar pânico em massa durante uma crise de saúde pública, destruir reputações que levaram décadas para serem construídas. É assustador pensar que uma única notícia falsa, bem elaborada e estrategicamente distribuída, pode ter um impacto tão profundo na sociedade. Pensando nisso, tem uma pergunta que não quer calar: como essas fake news conseguem se espalhar com tanta rapidez? É impressionante ver como uma informação falsa consegue dar a volta ao mundo em questão de horas, às vezes minutos. Vocês já pararam para pensar no mecanismo por trás dessa velocidade absurda de propagação? Olha, na minha experiência trabalhando com tecnologia, vejo que grande parte dessa propagação veloz tem muito a ver com a própria arquitetura das redes sociais. Pensa comigo, elas foram projetadas especificamente para maximizar o engajamento, né? E quando falo de engajamento, não estou necessariamente falando de qualidade de conteúdo. Estou falando de cliques, compartilhamentos, comentários. É como se fosse uma máquina perfeitamente ajustada para fazer o conteúdo viral, independentemente se ele é verdadeiro ou não. É fascinante você mencionar isso. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente analisa o que realmente gera esse engajamento nas redes sociais, chegamos a um padrão bem claro. São as emoções fortes que dominam. Não é por acaso que as fake news geralmente apelam para sentimentos intensos como raiva, medo ou indignação. É quase como se nosso cérebro tivesse um botão especial que é ativado por esse tipo de conteúdo, fazendo a gente reagir quase que instantaneamente, sem nem parar para pensar direito. Nossa, agora tudo faz ainda mais sentido. É como se existisse uma espécie de receita, né? As fake news são praticamente engineered, desenvolvidas e projetadas para provocar exatamente essas emoções que você mencionou. Elas são feitas sob medida para apertar esses botões emocionais que todos nós temos. E quando você percebe isso, começa a entender por que é tão difícil combater esse fenômeno. É como se estivéssemos lutando contra algo que foi especificamente desenhado para explorar nossas vulnerabilidades emocionais. E tem mais um elemento crucial nessa história toda: o viés de confirmação. Sabe aquela sensação de quando você lê algo que confirma exatamente o que você já pensava ou acreditava? É como se nosso cérebro fizesse uma pequena festa, viu? Eu sabia que estava certo. E é aí que mora um dos maiores perigos das fake news. Elas são frequentemente construídas para confirmar preconceitos e crenças pré-existentes, o que as torna ainda mais convincentes para quem já tem uma predisposição a acreditar naquela narrativa específica. Isso que você falou é muito interessante e me faz pensar em algo que acontece comigo direto. Mesmo quando eu sei que uma notícia pode ser falsa, mesmo quando aquela vozinha na minha cabeça diz calma, verifica isso direito, ainda assim é difícil não acreditar de cara.
É quase como se nosso primeiro instinto fosse acreditar, sabe? E fico me perguntando, por que será que isso acontece? Por que é tão difícil ativar nosso detector interno de fake news? Essa sua observação é fascinante e tem tudo a ver com a forma como nosso cérebro evoluiu. Pensa comigo. Nosso cérebro é uma máquina incrível de processamento, mas ele também foi programado ao longo de milhões de anos para ser eficiente energeticamente. É como se ele tivesse um modo de economia de bateria natural. E nesse modo, é muito mais fácil e rápido aceitar uma informação do que gastar energia investigando cada detalhe dela. Especialmente quando essa informação vem de alguém que a gente confia ou parece fazer sentido com o que a gente já acredita. Hey. Poxa, isso é realmente esclarecedor. E já que você mencionou essa questão do cérebro e como ele funciona, me surgiu uma dúvida super importante. Como podemos treinar nosso cérebro para ser mais crítico? Como desenvolver esse músculo do questionamento? Porque claramente não é algo que vem naturalmente para a gente. Então precisamos desenvolver essa habilidade, né? Olha, uma das estratégias mais eficazes que eu aprendi ao longo dos anos é desenvolver o hábito de sempre verificar a fonte da informação. Parece simples, mas é incrivelmente poderoso. Antes de acreditar ou compartilhar qualquer coisa, precisamos nos perguntar: quem está publicando isso? Qual é a credibilidade dessa fonte? Essa informação aparece em outros lugares confiáveis. É como ser um detetive digital, sabe? E o mais interessante é que, quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Essa dica é realmente valiosa. Tem mais alguma estratégia prática que você poderia compartilhar com nossos ouvintes? Algo que eles possam começar a aplicar hoje mesmo na vida deles? Com certeza. Uma coisa que aprendi a fazer é desenvolver um olhar mais crítico para títulos sensacionalistas. Sabe aquelas manchetes que parecem querer te chocar a qualquer custo? Geralmente isso já é um primeiro sinal de alerta. Outro ponto super importante é sempre buscar o contexto completo da notícia. Às vezes, uma informação pode até ser tecnicamente verdadeira, mas quando apresentada fora de contexto, acaba transmitindo uma mensagem completamente diferente da realidade. Sabe, você traz pontos super relevantes, mas também não posso deixar de pensar. Na correria do dia a dia, com mil coisas para fazer, mil notificações pipocando no celular, nem sempre é fácil parar e fazer toda essa análise, né? Como você acha que podemos equilibrar essa necessidade de verificação com a realidade do nosso cotidiano acelerado? Nossa, você tocou num ponto super importante. É realmente desafiador, especialmente quando estamos emocionalmente envolvidos com o assunto ou quando temos mil outras coisas para resolver. É como se tivéssemos que desenvolver um músculo mental, sabe? E como qualquer exercício novo, no começo é mais difícil, exige mais esforço consciente, mas com o tempo vai se tornando mais natural, mais automático. Falando em desafios, tem uma questão que sempre me intriga. O que leva alguém a criar deliberadamente uma fake news? Quer dizer, qual é a motivação por trás disso tudo? Porque claramente existe um esforço consciente na criação e disseminação dessas informações falsas, né? Essa é uma pergunta complexa e as motivações podem ser bem variadas. Em primeiro lugar, tem o fator financeiro. Sim, existe uma verdadeira indústria das fake news, com sites que lucram com publicidade baseada em cliques. Depois, temos a manipulação política, que usa desinformação como ferramenta de poder. E, inacreditavelmente, tem também aqueles que fazem isso por puro entretenimento, pelo prazer de causar caos e confusão. É como se fosse um coquetel perigoso de diferentes interesses e motivações. Isso é realmente perturbador quando a gente para pensar. E me faz questionar, além da educação individual que já discutimos, que outras ferramentas ou estratégias coletivas poderíamos usar para combater esse problema? Porque claramente isso é algo grande demais para ser resolvido apenas no nível individual, né? Olha, na minha visão, as próprias plataformas de redes sociais têm uma responsabilidade enorme nessa história. Afinal, são elas que fornecem a infraestrutura pela qual a desinformação se espalha tão rapidamente. Precisamos de mais transparência, melhores sistemas de moderação e talvez até mesmo mudanças fundamentais na forma como essas plataformas funcionam. É como se precisássemos redesenhar a arquitetura digital que permite que as fake news se proliferem tão facilmente. Mas aí entramos numa discussão bem delicada, né? Porque ao mesmo tempo que queremos combater a desinformação, também precisamos tomar cuidado com a censura.
Como encontrar esse equilíbrio? Como garantir que as medidas de combate às fake news não acabem se transformando em ferramentas de controle da liberdade de expressão? Excelente ponderação. E talvez parte da solução esteja na transparência dos algoritmos. Imagina se pudéssemos entender melhor por que certas informações aparecem no nosso feed e outras não. Se tivéssemos mais clareza sobre como essas plataformas decidem o que vamos ver, isso nos daria mais poder para fazer escolhas conscientes sobre nosso consumo de informação. E falando em tecnologia, não posso deixar de mencionar o papel da inteligência artificial nessa história toda. Por um lado, ela pode ser uma aliada poderosa na detecção de fake news, usando algoritmos sofisticados para identificar padrões de desinformação e alertar os usuários. Existem projetos fascinantes sendo desenvolvidos nessa área, onde IAs conseguem analisar não só o conteúdo, mas também os padrões de distribuição e as características linguísticas das notícias suspeitas. É verdade, mas também precisamos falar do outro lado dessa moeda. A mesma tecnologia que pode nos ajudar a combater fake news também está sendo usada para criar conteúdo falso cada vez mais convincente. Os deepfakes, por exemplo, estão ficando assustadoramente realistas. Imagine um vídeo perfeitamente manipulado de uma figura pública dizendo algo que nunca disse. É um cenário que já está se tornando realidade e que apresenta desafios enormes para a sociedade como um todo. Por isso mesmo que precisamos urgentemente desenvolver e implementar diretrizes éticas sólidas para o uso dessas tecnologias. Não podemos simplesmente deixar que o desenvolvimento tecnológico aconteça sem um framework ético robusto. É como construir um carro superpotente sem freios. Mais cedo ou mais tarde, vai dar problema. Precisamos encontrar um equilíbrio entre inovação e responsabilidade. Isso me faz pensar no papel fundamental da educação nesse processo todo. E não estou falando só de educação digital para adultos, mas de começar desde cedo nas escolas. Imagina se tivéssemos uma geração inteira crescendo com ferramentas críticas para avaliar a informação. Se as crianças aprendessem desde pequenas a questionar, verificar fontes e entender como funcionam os mecanismos de manipulação da informação, Completamente de acordo. A alfabetização digital deveria ser tão fundamental quanto aprender a ler e fazer contas. Porque hoje em dia, navegar no mundo digital com segurança e consciência crítica é uma habilidade tão essencial quanto qualquer outra matéria tradicional. E não é só sobre tecnologia, é sobre cidadania digital, sobre formar pessoas capazes de participar ativamente e conscientemente do mundo contemporâneo. e quanto aos adultos? Porque a gente fala muito em educar as crianças, o que é super importante, mas também precisamos pensar em como alcançar pessoas que já estão estabelecidas em seus hábitos digitais. Como podemos criar programas de educação digital que sejam acessíveis e práticos para quem já está imerso na rotina do dia a dia? Essa é uma observação super pertinente. E sabe, nunca é tarde para aprender a navegar melhor no mundo digital. Podemos pensar em formatos mais adequados para diferentes perfis de adultos, desde workshops práticos até conteúdo em vídeo e podcast, como esse que estamos fazendo agora. O importante é que esse conhecimento seja apresentado de forma clara, prática e relacionada com o dia a dia das pessoas. Chegando ao fim do nosso papo de hoje, fica cada vez mais claro que combater a desinformação é um esforço que precisa envolver toda a sociedade. Não é algo que pode ser resolvido apenas por governos, empresas de tecnologia ou indivíduos isoladamente. Precisamos de uma abordagem verdadeiramente colaborativa, onde cada setor da sociedade assume sua parte da responsabilidade. E tudo começa com pequenas ações individuais, né? Cada vez que paramos para pensar antes de compartilhar algo, cada vez que buscamos verificar uma informação, cada vez que ajudamos alguém próximo a identificar uma fake news, são pequenos passos que juntos podem fazer uma diferença enorme. É como aquela história do beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta. Cada gota conta. Uau, que conversa rica tivemos hoje. Espero que todos vocês, ouvintes, tenham aproveitado tanto quanto nós aqui no estúdio. São discussões como essa que nos ajudam a construir uma internet mais saudável e uma sociedade mais consciente. E lembrem-se, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E antes de encerrar, não se esqueçam de curtir esse episódio, compartilhar com amigos e família, depois de verificar que é verdadeiro, claro.
e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Também queremos muito saber suas experiências e opiniões sobre esse tema tão importante. Então, deixem seus comentários aqui embaixo. Até o próximo episódio.